agradeço a acolhida e aproveito para saudar o Padre Carlos Augusto, amigo e irmão, padre dessa paróquia, e a todos aqueles que ele já saudou. Não vou aqui repetir as saudações, né? Mas é uma alegria estar aqui presente neste segundo dia do novenário de preparação para a festa dos padroeiros, né, desta paróquia, os santos Cosme e Damião. E nesta segunda noite nós somos convidados a justamente aprender com o testemunho dos santos mártires, a sermos homens e mulheres da esperança, e que na esperança possamos encontrar o sentido do sofrimento. É claro que os mártires, como inicia o subtema desta noite, os santos mártires e qualquer outro mártir é testemunha da fé. Martírio quer dizer testemunha, aquele que testemunha com a sua própria vida aquilo que ele acredita. E com certeza os santos Cosme e Damião testemunharam não somente, como a gente sabe, com a sua vida vivida para Cristo através do serviço, sobretudo aos doentes, aos pobres, testemunhando e anunciando o Evangelho, aproveitando das oportunidades que os dons que eles possuíam, como o dom da medicina, o dom da cura, eles aproveitavam desta possibilidade para ali poder anunciar Jesus Cristo, para ali poder transmitir o amor de Cristo que cura e a esperança, que é o próprio Cristo, que dá sentido ao sofrimento dos enfermos, que dá sentido ao sofrimento humano. É justamente Cristo como nossa esperança que nós somos convidados, deixamos de lá, a refletir, a rezar, a vivenciar na fé. Cristo é a nossa esperança, e os santos mártires demonstram e testemunham de fato que Cristo é a esperança do homem, especialmente do homem que sofre, e que é perseguido, e que é caluniado, e que tenta fazer o bem, entretanto, ao fazer o bem é sempre criticado, é sempre perseguido. Não é fácil hoje nós testemunharmos a fé em Cristo. Não é fácil hoje a gente fazer o bem, realizar o bem que Cristo quer realizar na vida humana. Porque na maioria das vezes, o bem que almejamos, o bem que queremos ofertar ao próximo, é o bem que nós achamos convenientes a nós e ao outro. Mas os santos Cosme e Damião, eles nos mostram com o seu exemplo de fé, com o seu testemunho de fé, que o bem que nós devemos ofertar ao outro e que o bem que devemos buscar é o próprio Cristo, é o amor de Cristo. E aqui, meu irmão e minha irmã, somos convidados a partir deste bem a podermos cada vez mais encontrar nele a força e a capacidade de transformarmos as realidades da nossa vida, sobretudo aquelas sofríveis. Existem muitas realidades da vida humana que nós tememos. Existem muitas realidades da vida humana que nos angustiam, que nos fazem chorar, que nos fazem, inclusive, nos preocupar. Mas o testemunho dos mártires, que são aqueles que dão a vida e entregam tudo pelo bem maior que é Cristo, e não temem em perder tudo por causa de Cristo, nos ensinam que nós não podemos ter medo dessas realidades, porque essas realidades não nos tiram nada. Nada pode nos tirar das mãos do nosso Senhor, que nos salvou, que nos amou e que nos ama.
nada pode impedir a felicidade que Ele preparou para nós. Nada pode impedir que nós possamos alcançar a vida plena, pela qual Ele deu a vida e sacrificou-se por nós. Por isso os mártires são aqueles que participam, sim, da salvação em Cristo, a partir da sua paixão, da sua morte, da sua entrega na cruz. Participam dos mesmos sofrimentos de Cristo, para que com o sofrimento de Cristo e com o sofrimento deles, unidos ao de Cristo, eles possam então vencer aquilo que é contrário ao reino de Deus, aquilo que é contrário ao projeto de Deus para toda a humanidade. E aqui, meu irmão e irmã, nós devemos percorrer dois caminhos. Devemos entender quais são esses dois caminhos que nós devemos percorrer e que de fato nos fazem não temer essa realidade de sofrimento, não se angustiar porque elas não nos podem tirar nada, porque Deus já nos vê tudo, mas também são esses dois caminhos que nos fazem dar sentido à nossa dor e ao sofrimento pela qual podemos passar na caminhada da vida humana. O primeiro caminho que nós devemos percorrer quando nos deparamos com o sofrimento, o primeiro caminho é o caminho do altruísmo, da solidariedade. Mesmo quando sofremos, precisamos ser solidários. O cristão não sofre egoisticamente. O cristão sofre de modo solidário. Por quê? Porque Cristo sofreu se solidarizando conosco. Ele sofre e assume a dor humana para se solidarizar conosco no nosso pecado, no nosso sofrimento, inclusive na nossa morte. Mas Ele fez isso para que nele nós podemos também não somente encontrar sentido do nosso sofrimento, da nossa dor, mas também encontrar a força e o sentido na solidariedade que nós ofertamos ao outro no momento em que nós sofremos, no momento em que nós padecemos, no momento em que nós temos a capacidade de sermos sensíveis à dor do outro. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estar muito atentos, porque nós vivemos em uma sociedade que nos faz viver um ditado popular que nós dizemos assim, estudamos também com mais velhos, né? Farinha pouca, esse é o ditado que não é nada cristão. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu estou sofrendo, eu devo olhar o meu sofrimento, não devo olhar o sofrimento do outro, né? Mas não é isso que Cristo nos ensina com a sua cruz. Imagine se Cristo não olhasse o nosso sofrimento. Imagine se Cristo, sendo Deus, pudesse apenas se manter na sua glória inalcançável. Entretanto, Cristo, sendo Deus, Filho do Altíssimo, Ele se compadeceu juntamente com o Pai pela dor e pelo sofrimento da humanidade e se entrega por nós. Os mártires, como os santos Cosme e Damião, eles sofrem não somente porque foram escolhidos para sofrer, mas porque eles decidiram dar a vida para que hoje você tivesse a igreja, hoje você tivesse Cristo, hoje você tivesse a Eucaristia, hoje você tivesse a salvação. Ou seja, os santos mártires, eles não sofreram porque eles buscavam o céu. Não, eles sofreram porque eles buscavam Cristo, mas
queriam compartilhar a missão de Cristo. E aqui nós precisamos estar atentos como nós estamos enfrentando o sofrimento. Se nós estamos enfrentando o sofrimento de modo solidário, ou seja, olhando para a dor do outro além da minha, ou se nós estamos enfrentando o sofrimento de modo egoísta. E aqui, na maioria das vezes, quando enfrentamos o sofrimento de modo egoísta, nós somos murmuradores. Murmuramos até que você chega. Já viu aquela pessoa que vive a vida murmurando? Essa pessoa vive a vida com as suas dificuldades, olhando para o sofrimento, entretanto, olhando para o seu sofrimento egoisticamente. Porque ela não consegue pensar em outra coisa, a não ser na sua própria dor. Por isso que muitas vezes a oração, a fé é sempre egoísta e interesseira. Já viu aquela pessoa que vai para a igreja somente para pedir por ela? Existe. Já viu aquela pessoa que só chora pela dor dela, pela dor da sua família? Existe. São pessoas que rezam, porém não se comprometem com a missão de Jesus Cristo, porque elas não estão seguindo Jesus Cristo porque Ele é o seu Salvador. Elas estão seguindo Jesus Cristo porque, na verdade, são interesseiras e se interessam pelo milagre e pelo bem, pela graça que Cristo pode oferecer. Nós não podemos ser cristãos interesseiros. Nós precisamos ser cristãos servidores, comprometidos, solidários com o próprio Cristo. Já diz o texto do Evangelho de hoje. Nós temos aqui Simão, um fariseu, que convida Jesus a jantar com ele, a fazer refeição com ele. Simão senta na mesa com Jesus, porém não acredita que Jesus é profeta, porque a mulher pecadora pública, ou seja, com certeza que era uma adúltera, uma prostituta, tocou em Jesus, tocou e ele deixou ser tocado por ela, ou seja, ele deixou se tornar impuro. Estava violando a lei mosaica, a lei judaica. E aqui, meu irmão e minha irmã, Simão sentado à mesa com Jesus Cristo era completamente indiferente ao amor de Cristo. Por isso Jesus fala no Evangelho. Jesus fala no Evangelho que Simão só pode ser perdoado a quem muito ama. A quem não está aberto ao amor não pode experimentar o meu perdão, não pode experimentar a minha misericórdia, não pode experimentar a minha salvação. Da mesma forma nós, quando nós sofremos egoisticamente, da mesma forma quando nós somos cristãos interesseiros, fazemos como Simão, sentamos na mesa da Eucaristia, porém insensíveis ao projeto de Deus, insensíveis ao Evangelho, insensíveis ao amor de Deus que me dá força para amar e para ir ao encontro do outro, para ser instrumento de salvação na vida do outro. Por isso a gente fala sempre nas nossas paróquias e nas nossas comunidades. Falamos da falta de compromisso, da falta de vocação, da falta de pessoas que se interessam para ingressarem e se comprometerem com os grupos e as pastorais da paróquia. As nossas igrejas estão cheias. Que lindo, que bonito, as missas cheias, louvores bem animados. Entretanto, nós devemos ficar muito atentos, porque podemos ser como Simão, podemos estar nos louvores a Deus, podemos encher as nossas igrejas, mas podemos, sentando à mesa com Jesus Cristo na Eucaristia, podemos ser insensíveis ao seu chamado. E aqui, meu irmão e minha irmã, aqui nós podemos questionar várias coisas. Hoje, aí eu vou puxar a brasa para mim, sabe? A brasa para minha sardinha. Por que hoje temos crise vocacional? Porque hoje temos dificuldade
dificuldade de encontrar vocação, não só sacerdotal, na vida religiosa, para o serviço nas nossas comunidades. Vivemos há pouco tempo o ano vocacional. E por que temos crises vocacionais? Por que temos dificuldade de encontrar vocações? Por causa disso. Por causa da nossa insensibilidade e dureza, do nosso coração, de estarmos com Jesus, mas não nos deixarmos envolver por Ele. E aqui, meu irmão e minha irmã, quando somos assim, infelizmente nós não temos a capacidade de olhar para todo mundo. Aqui eu vou contar uma história para exemplificar esse caminho que nós devemos seguir de solidariedade com o sofrimento do outro para encontrar sentido no nosso sofrimento. Estamos falando hoje nas redes sociais do novo santo, São Carlos Augusto. Todo mundo sabe que ele morreu de leucemia e que naquela época que ele adoeceu, ele não tinha a terapia necessária, porque as dores eram terríveis. E um dia, alguém que o acompanhava, inclusive a sua mãe, percebeu que a face dele era de muito sofrimento e perguntou a Carla: Carla, você está sofrendo muito? Ele olhou para a mãe, para aquela pessoa que o acompanhava no hospital e disse assim: não, tem gente que sofre mais do que eu. Esse é um cristão que se deixou envolver por Jesus Cristo. Este é um cristão que se deixou, que não somente sentar-se à mesa com Jesus, mas deixou ser íntimo dele, ao ponto de assumir a vida dele como a sua e os sentimentos dele como o seu. Veja como Carlos supera o seu sofrimento e a sua dor na leucemia, olhando para a dor daqueles que sofrem mais que ele. Não é à toa que no seu enterro, no seu sepultamento, com surpresa apareceu tantos moradores de rua que ele ajudava secretamente. Então, meu irmão e minha irmã, se nós queremos encontrar sentido no nosso sofrimento, precisamos aprender a sofrer, mas a dar sentido à dor que nós passamos, olhando para a dor do outro. E a segunda via que nós devemos trilhar, e aqui eu termino, a segunda via que nós devemos trilhar para dar sentido ao sofrimento é justamente a via do serviço. Sem nos dispormos ao serviço a Jesus Cristo, nós não encontraremos força para transformar o nosso sofrimento em dom, em oferta para a salvação nossa e dos outros. E aqui, meu irmão e minha irmã, nós podemos entrar nas nossas comunidades e perguntarmos: quem está disposto a sofrer por Jesus Cristo? Olha, não há quem já disse. Esse veio, né? Que cada um responda do seu coração essa pergunta: será que eu estou disposto ou disposta a sofrer por Jesus Cristo? Ou será que eu fujo do sofrimento e prefiro ser um cristão acomodado, como diz o Papa Leão XIV? Um cristão que na verdade é um ateu. Ele chama de ateísmo prático. Se diz cristão, mas na prática não corresponde à sua fé que professa. E aqui nós devemos nos perguntar se nós não estamos sendo ateus práticos. Podemos dizer e falar de Jesus Cristo, mas a nossa prática corresponde a isso? Qual o nosso grau de compromisso? Qual o nosso desejo de servir ao Senhor? No primeiro momento que muitas vezes nós enfrentamos de dificuldade nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nas nossas pastorais, a gente deixa de ir para a igreja. Já viu aquela pessoa: eu não vou para a igreja porque só tem gente falsa. Eu não vou para a igreja porque o padre é muito insuportável.
Eu não vou para a igreja porque os coroinhas são uma bagunça geral, né? Aí, eu não vou para a igreja porque tem Dona Maria, que é uma fuxiqueira fina. E aí a gente vai achando justificativa para não estar na igreja, para não se comprometer com a missão de Jesus Cristo. Tudo para fugir das intempéries do seguimento de Jesus Cristo. Tudo para fugir do serviço a Jesus Cristo, que nos exige a doação total da nossa vida. E aqui eu queria finalizar com um testemunho que eu escutei de um jovem iraquiano, só para que a gente saiba que ainda os mártires continuam existindo no mundo. E devido a estes mártires, nós estamos hoje aqui professando a nossa fé. E esse testemunho eu escutei em uma... Tive a graça de participar do Sino dos Bispos para os Jovens, quando eu morava em Roma, e lá encontrei esse jovem iraquiano que, diante do Papa, fez esse testemunho. Ele disse ao Papa, contando que no Iraque, os jovens não conseguiam se reunirem para celebrar a missa, para rezar, para meditar a palavra de Deus, a sua palavra, porque quando saíam, os radicais matavam os jovens, ou então prendiam e castigavam. E esse jovem relatou que ele perdeu vários amigos por causa dessa perseguição. E ele contou um amigo que ele viu ser morto depois de sair do jovem, e foi jogado em um poço, em um buraco, e os radicais apedrejaram ele até ele morrer sufocado. O jovem tinha 21 anos. E ali ele dizia ao Papa o seguinte: Santo Padre, eu não quero pedir nada à igreja. Eu só quero pedir à igreja que ela saiba que a gente existe, que reze por nós, para que assim nós tenhamos força de continuar professando a nossa fé, mesmo sendo perseguidos e inclusive mortos. A partir daí, esse jovem teve que retornar para o Iraque porque a mãe adoeceu e teve que acompanhar a mãe. Depois chegou, teve um encontro com o Papa Francisco. O Papa Francisco presenteou, falou com ele, e chegando no Iraque, esse jovem foi martirizado. E só chegou a notícia para a gente que ele tinha sido morto por causa da fé. E esse jovem morreu, e os outros jovens morreram por você, por nós. Tem muito cristão que continua morrendo por nós, para que possamos professar a nossa fé. Porém, a pergunta que Jesus faz é: você quer morrer por ele? Você quer entregar a sua vida para que outros conheçam Jesus Cristo e experimentem o seu amor, como esses jovens? Será que eu estou disposto a isso? Que o Senhor nos ajude a seguir esse caminho dos santos Cosme e Damião, mas de todos os mártires que querem, que apresentam esse testemunho de que nós somos convidados por Cristo a vivermos uma fé que nos compromete com Ele e que nos faz transformar a nossa cruz em serviço, em dom para o seu projeto salvífico e para o seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.